Romanos capítulo 1, e nós vamos ler então dos versos 1 a 7. Esta saudação de Paulo, este prefácio que ele nos dá de início, antes de então começar a lidar com assuntos de veras importantes. Não que eu não o faça já nestes primeiros 7 versos, porque ele o faz, mas todo o tema do livro de Romanos nós iremos nos aperceber que é realmente profundo e que nos traz à realidade do que é a salvação do nosso Deus. Hoje, este ano que nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, somos levados a este livro de Romanos, lá nos versos 16 e 17, lembrando como o Senhor tocou o Martinho Lutero com este livro e trouxe então à realidade de que a salvação é pela fé, é somente, e não pelas obras da carne. Vamos ler então os versos 1 a 7 deste livro. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. E com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para serem de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para seres santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É aqui a palavra do nosso Deus. Assim como nós temos, como já vimos na primeira pregação deste livro, que tivemos a olhar para a vida de Paulo, e o testemunho que ele nos dá, como Deus o tocou em si, como esta realidade da presença de Cristo na sua vida, como ele o fez cair de toda a sua ostentacidade, de todo o seu orgulho, e fez-o então o seu servo, um homem salvo. E nós vemos um Paulo transformado. Esse é o homem que Deus usa e nos dá então esta epístola que é de veras maravilhosa. Paulo, diz ele, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É um homem transformado e é um homem com uma missão. É interessante como nós reparamos logo nestas coisas no início desta epístola, porque nós nos apercebemos daquilo que ele era, não é? Ao tentarmos descobrir quem Paulo era, vemos o Saulo do antigamente, vemos um homem que perseguia a Igreja de Cristo, um homem que matou cristãos. Não vemos dessa maneira como é identificado em primeiro lugar essa realidade nele, mas vemos que ele era aquele que mandava, aquele que estava por trás destas coisas. Ele perseguiu a Igreja de Cristo. E é interessante quando o Senhor Jesus Cristo aparece diante dele, o Senhor Jesus Cristo diz: Paulo, porque me persegues? E aí vemos a realidade daquilo que nós somos hoje em Cristo. Cristo está bem presente em nós. Então vemos um homem transformado e um homem com uma missão. Mas a salvação que lhe foi dada não fez dele um homem inerte, um homem sem uma vida ativa. Mas ao contrário, ele mostra uma grande predisposição para servir aquele que vem a dizer em outra epístola que é a razão do seu viver. Ele faz a sua vida Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Mas nos escritos de Paulo podemos ver um homem tremendamente grato pela obra salvadora. Ele faz menção disso mesmo. Ele continua a lembrar isso mesmo, como Cristo o salvou. E vemos então este homem disposto a servir de corpo e alma o seu Senhor.
Por isso ele se diz servo de Jesus Cristo. Um servo com uma missão. Ele mesmo reconhece que Deus o separou com um propósito. É interessante que por vezes vemos em alguns que professam fé em Cristo uma vida sem propósito. É quase uma mera religião. Ou mesmo é uma mera religião. É apenas uma exterioridade de uma fé vazia, de uma fé que não é real. Nós hoje vamos estar a lidar com o que é verdadeiro na parte da tarde, quando se fala do que é um arrependimento verdadeiro. E Deus exige isso de nós, quando Ele fala-nos que nós devemos fazer de coração. E, meus irmãos, é de coração, é de toda a alma que este homem, Paulo, ele vem a servir o nosso Deus. E isso nos alerta a nós. Nós que fomos salvos. Salvos com um propósito. Vejam, o verso 6 vai dizer, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. Ele se apresenta a si próprio aquilo que Ele é, e Ele vai dizer aos outros que vocês também são chamados. Vejam a união que há no corpo de Cristo, esta união de amor em servir o nosso amado, que é o nosso Salvador. Paulo caiu aos pés de Cristo. Ele disse, aqui estou eu, teu servo. Usa-me para que eu possa glorificar o teu nome. Como seria bom nós vermos mais e mais o povo de Deus com a mesma disposição. Essa disposição para que seja realmente evidente naqueles que professam ser cristãos. Como seria bom ver Cristo cada vez mais presente na igreja que se diz cristã. É uma realidade. Como nós devemos orar para que Cristo esteja presente dentro do cristianismo que hoje se professa. Então Paulo viveu a sua vida para Cristo. Ele mesmo confessa que foi separado para o Evangelho de Deus. Toda a sua vida foi dedicada a dar a conhecer o Evangelho de Deus. Mas o que é isso do Evangelho de Deus? Vejam, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A primeira coisa que nós podemos tirar destas palavras de Paulo é que o Evangelho é de quem? É de Deus. Nós podemos dizer, pastor, isso todos nós conseguimos concluir. É bem evidente. É o que está aqui a dizer, o Evangelho de Deus. E é bom que nós possamos todos concordar com isso mesmo, que é o Evangelho de Deus. Mas muito se pode dizer em relação a esta declaração. Vejam, em primeiro lugar nós devemos ter consciência que o Evangelho, ele é divino. Ele é fora da realidade do homem. Não é algo que vem do homem, mas é algo que vem de Deus. Todos nós sabemos que o Evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Boas notícias. E vejam, estas boas notícias não vêm de homem algum. Porque o homem não pode dar aquilo que Deus pode dar. E o tema deste livro de Romanos vai nos apresentar isso mesmo. Que o Evangelho é uma promessa de Deus ao homem que é dado por Deus, e é este Evangelho que nós vamos ver daqui já, que tem o poder de salvar. Então, logo, nós devemos estar atentos ao Evangelho de Deus. Vejam, é uma mensagem divina. Por isso é que Paulo vai dizer, vejam no verso 16, que ele não se envergonha, porque não me envergonho do Evangelho. Hoje em dia há cristãos que se envergonham do Evangelho. De tal maneira que nós nos apercebemos, até mesmo na mídia cristã, quando se tenta mostrar a fé cristã, nós temos que ter sempre por alguém que é notável entre nós. O cristão pode ser um empresário. O cristão pode ser um advogado. O cristão pode ser um músico que canta música cultural. O cristão pode ser isto ou aquilo. Porquê? Porque ter consciência que o Evangelho é só isto, é pouco.
E nós tentamos sempre adicionar a mais alguma coisa. Vamos meter outra coisa para que não fiquemos envergonhados. Mas Paulo que era um homem culto, era um doutor na lei. Vocês leem novamente Gálatas capítulo 1 e ele vai-nos apresentar isso mesmo. Ele era um homem conhecedor das coisas. Era um mestre. Mas ele põe toda a sua vida, ele considera tudo como perca em conhecer a Cristo como o mais importante. Não me envergonho do Evangelho. E ele diz a razão disso mesmo. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. E como é importante nos dias de hoje compreendermos esta realidade acerca do Evangelho. O povo de Deus precisa de se agarrar somente ao Evangelho de Deus. É importante que nós tenhamos consciência que se o Evangelho é este poder para a salvação, nós não precisamos de mais nada. Precisamos nos agarrar somente ao Evangelho de Deus e nada mais. Ele é o único instrumento para trazer pessoas para a salvação. E ele é o único instrumento também que alerta e que condena o pecador. Devemos lembrar que quando usamos, estamos a usar uma arma que é divina, que é poderosa. Vejam, o termo aqui poder é o poder de Deus para a salvação. A palavra grega ali quer dizer explosivo. É de tal maneira que quebra, que destrói. É esta força que o Evangelho tem. É uma arma divina. E que é de Deus. Lembrem-se disto mesmo. É o Evangelho de Deus. Sendo Deus, quando esse Evangelho é pregado, ele fará-se segundo a vontade daquele que o criou, a sua função. Quer seja salvação, e para aqueles que não ouvidos, condenação. Vejam, é por isso que Paulo nunca abandonou este Evangelho. Ele sabia o quão poderoso ele é. Vejam, mais tarde, à igreja de Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer estas palavras, em 1 Coríntios, capítulo 2. Ele vai dizer o seguinte, nos versos 1 a 5. No capítulo 2 de 1 Coríntios, no verso 1 a 5, ele diz o caráter da sua pregação. Ele diz, irmãos, quando fui até vós anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois não ouvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de quem? No poder de Deus. Paulo, ele sabia como era tão fácil cair no engodo do eu. Mas eu vou apresentar as coisas de outra maneira. Eu vou tentar fazer com que consiga persuadir outros à minha causa. Eu vou tentar elaborar um projeto. Eu vou tentar estudar como mudar a mente humana. E, meus irmãos, hoje é o que não falta. Ditos pastores com cursos de psicologia para que saibam mudar a mente das pessoas. E nós devemos ter cuidado. Paulo sabia como era tão fácil cair no engodo do seu eu, do pragmatismo. Nós sabemos o que é pragmatismo. Se resulta, vamos por aí. Se encher uma igreja resulta, se eu tiver uma banda a tocar, não é, para encher de jovens, então eu vou fazer isso. Se encher uma igreja resulta em fazer festas todos os dias e em ter um convívio todos os dias, eu vou fazer isso. Porquê? Porque o que está a acontecer é que o Evangelho não está a resultar. E quando nós temos consciência, e quando pensamos desta maneira, que o Evangelho não resulta, nós simplesmente estamos a dizer que o nosso Deus é fraco, ou mesmo podemos chegar a dizer que Ele é mentiroso. Meus irmãos, Ele não é mentiroso e Ele não é fraco. Quando Ele diz que o Evangelho é o poder
para a salvação. O Evangelho é o poder para a salvação. Não precisamos de qualquer persuasão enganosa, qualquer engodo. E Paulo claramente diz isso à igreja de Corinto: irmãos, quando fui até vós, anunciando o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria. Há pessoas que ficam tão vibradas com o pastor, não é? Às vezes amam mais o pastor que amam a Cristo. Até andam anos e quilómetros para seguirem um homem, em vez de seguirem a Cristo. Okay? Porque hoje temos pessoas que dão autênticos espetáculos no púlpito, onde a glória está para ele e não está para quem? Para Cristo. É por isso que as pessoas, este pastor é tão monótono a falar. Mas irmãos, nós não temos que ser aqui palhaços aqui à frente. E não estamos aqui para entreter ninguém. Nós estamos aqui para falar a verdade de Deus. Somos servos do Senhor para dar uma mensagem que não é a nossa mensagem, mas é a mensagem de Cristo. Somos embaixadores, não representamos a nós próprios, mas representamos a quem? A Cristo. É uma grande responsabilidade. E por isso diz a palavra do Senhor que nós iremos dar contas a Deus por aquilo que fizemos. Por isso ele diz, eu não fui convosco com linguagem pomposa. E meus irmãos, Paulo tinha capacidade disso. Era um homem instruído em termos de filosofia grega, ele tinha conhecimentos. Era um homem que podia debater com os filósofos. E, meus irmãos, nós sabemos que naquela altura a argumentação era tão importante. Não havia televisões, não havia jornais, não havia nada disso. Quando alguém se punha no meio de uma praça para falar, todos tomavam atenção. E se a palestra era maravilhosa, se era de alguma maneira profunda, as pessoas ficavam deslumbradas. As pessoas não vai com a linguagem de Deus. Simplesmente falar o que é e nada mais. Resolvido nada saber entre vós a não ser de Jesus Cristo, é este crucificado. E que vergonha! Se vocês soubessem naquela altura estar a falar daquilo que se diz que é Deus, que se fez carne. Se vocês lerem toda a epístola de 1 João, vocês vão perceber que o João ele quer pôr o ponto ali nos is, dizer que Cristo ressuscitou em carne. Nós vimos, nós o tocámos, estivemos com Ele. Porquê? Porque, segundo a ideia de alguns, é que a carne não vale nada. O Espírito é tudo. Então, alguns estavam dizendo, o que interessa é nós, a nossa alma, o nosso Espírito. Na carne nós podemos viver como quisermos, fazermos o que quisermos. Nada disso. Paulo não tinha qualquer problema em dizer, é nosso Salvador. Ele se humilhou, Ele se fez homem e morreu morte de cruz. Possam ler Filipenses capítulo 2, a humilhação de Cristo. Então Paulo sabia muito bem que estaria entrando em areias movediças se pregasse algo para além do que é o Evangelho de Deus. É entrar em território perigoso, quando se fala algo que não é a verdade. Há um dos carros que andam por aí agora, que eu gosto muito, que é o Range Rover. Este carro, ele custa quase 50 mil euros. Eu às vezes digo à minha esposa, se eu tivesse dinheiro, eu comprava este carro para mim. Mas para ter dinheiro para comprar este carro, eu tinha que ter dinheiro para comprar muita coisa. É loucura. Mas é interessante que os chineses, e vocês conhecem os chineses, fizeram um carrozinho igualzinho. Quem olha para ele parece ser o mesmo, de 50 mil para 16 mil euros. Mas, meus irmãos, eu já li vários artigos em relação a este carro que os chineses fizeram. Então, houve-se plásticos, houve-se outras coisas e tudo isto. É algo que talvez até eu pudesse comprar, não é? Mas, meus amigos, eu estaria a comprar o quê? Uma falsificação. Podia até tentar dizer para mim que não importa. Importa é ser parecido ao outro. Mas era falso.
saberia que nunca seria o autêntico, o genuíno. Paulo, ele define qualquer evangelho falsificado, ele o define como maldito. Se não é o evangelho de Deus, o evangelho é maldito. Vejam a preocupação deste servo do Senhor é nos trazer à consciência que qualquer outra mensagem, mesmo ela vindo de um anjo, se não for o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, ele é maldito. Porquê? É maldito porque ele não traz salvação. É maldito porque ele não é o evangelho, não é o poder de Deus para a salvação. É outra coisa qualquer, criada e recriada pelo homem. Por isso é que quando ele escreve à igreja de Gálatas, ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, ou anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém nos pregar evangelho que vá além daquilo que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Mas irmãos, não se iludam. Há muitos que podem estar completamente enganados com a sua tão preciosa fé. Eu tenho a minha fé. Eu acho que é tão desastroso quando nós tentamos olhar para nós próprios e esquecemos que a fé vem daqui. A minha fé se baseia na verdade do Evangelho de Deus. Não é da minha maneira de recriar Deus ou criar a minha vida religiosa. De maneira alguma. Vejam, mais tarde ele vai estar a dizer: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para seres o quê? Santos. Este é o Evangelho de Deus. Ele nos separa da realidade pecaminosa desse mundo, porque santidade quer dizer separado para, e nos mostra que aqueles que estão salvos em Cristo, nas mãos do Deus vivo, são separados para a salvação. Uma salvação santa, em santidade. Então, cuidado. Há muita pessoa iludida. Há pessoas que têm abraçado um Evangelho e seguido um Evangelho que pode estar completamente fora da realidade. Foi isso que fez com que Lutero e outros homens se levantassem no século XVI contra uma ostentacidade, contra uma falsidade que não tinha nada a ver com a Bíblia. Vejam, até pode ser algo regado de boas intenções. Mas de boas intenções está o quê? O inferno cheio. Está muita gente com um Land Rover chinês no inferno. Vocês estão a ver? Andaram toda a sua vida numa falsificação. É estar a comer algo que não é verdadeiro. E dizer, o que interessa é que seja bom. Como temos falado desta ilustração do filme do Matrix, não é? O que interessa é que seja bom. Meus irmãos, não é o sabor das coisas. É a autenticidade das coisas. E Paulo diz, separado para o Evangelho de Deus. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Qualquer falsificação é o Evangelho do diabo. E, meus irmãos, vocês não pensem que o diabo tem uma igreja com uma cruz invertida, que não existem. São poucas. E que dizem igreja de Satanás. Mas há muitas igrejas com a cruz normal, e que seja lá com o nome que tenham, que são igrejas de Satanás. E, meus irmãos, hoje é o que não falta aí. Porque empregam o Evangelho da prosperidade. O Evangelho em que Deus diz, se tu não me dás, eu não te dou. Isto não é Evangelho. Isso é maldição. O Evangelho em que nos ensina que nós podemos comprar a Deus.
Dizendo assim, se eu vou à igreja, o meu pastor diz, olha, traz um envelope com 100 euros e a tua vida vai crescer, tu vais ficar com mais dinheiro. Esse é um evangelho que não é bíblico. Porque vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, quando um evangelho é direcionado para o que é a barriga do seu próprio eu. Vamos ter cuidado com isso. Vejam o que é que Paulo diz a Timóteo, se nós formos lá para Timóteo. Paulo avisa este jovem, um jovem que muito simplesmente, que estava no princípio do seu ministério, ele podia estar tão influenciado pelo seu próprio eu, não é? E dizer assim, então eu vou fazer as coisas à minha maneira. Faço as coisas à minha maneira. E pode ser que assim eu possa florescer no meu ministério. Mas Paulo diz, tenha cuidado, porque há falsos profetas. E esta é a realidade dos fins dos tempos. No capítulo 4, 1 Timóteo, ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e meus irmãos, a Bíblia nos ensina que os últimos tempos eles começaram desde quem? Desde a ressurreição de Cristo. Então isto não é uma novidade. Eles já estavam vivendo na igreja primitiva. Nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. A pessoas que se enganam. E doutrinas de quem? De demónios. Quer dizer, tem toda aquela beleza exterior que parece tão Deus, mas não tem nada a ver com Deus. São doutrinas de demónios. E verso 2, sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência insensível, não querem saber das outras pessoas. Meus irmãos, é tão fácil. Meus irmãos, se eu quisesse esta igreja cheia, ela já estava cheia. Não é? Aparece um jovem, não conheço de lado nenhum, já apareceram 2 ou 3 aqui. Com uma vida que, segundo a palavra do Senhor, é pecado. Porque, em vez de estarem casados, estão juntos. Não é? Eu toco música. Posso tocar aqui. Tão fácil. Então vamos fazer as coisas, vamos meter a carroça à frente dos burros, não é? Toca. Tão bom. Já quer que tenhamos aqui pessoas. Não vou ofender aquela irmã está em pecado, mas se eu vou falar com ela, ela vai-se embora da igreja, vai deixar de dar o dízimo. Mas, meus irmãos, quando a consciência pesa, quando a consciência não é insensível, como estes que estão aqui, que têm consciência insensível, não querem saber de nada, porque vejam o que é que ele diz. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Proíbem certas coisas que não têm que proibir, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas e nada devem ser rejeitados se for recebido com ações de graça, pois são santificadas pela palavra de Deus. São influenciados. Ainda mais à frente, em outra passagem, o apóstolo Paulo, que ele diz que eles só pensam no seu próprio umbigo, no seu próprio barriga, no seu próprio bem-estar. Talvez tu hoje estejas aqui já estejas farto desta mensagem. Há aqui pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Porquê? Porque gostam mais do pecado. Vejam o que é que a palavra de Deus diz em relação a essas pessoas. E nós vimos isso. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam, o todo que ama e pratica a mentira. Esta é a realidade daqueles que têm dito Senhor, Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, Ele diz, eu não vos conheço de lado nenhum. Mas Senhor, nós não fizemos isto em Teu nome? Senhor, nós não curámos em Teu nome? Irmãos, no livro do Apocalipse, ele diz que vai aparecer, e há de aparecer sempre, poder manifestado, se pensa que é de Deus. E a palavra do Senhor diz, discernir os espíritos. Por isso é que ele diz aqui, que dão ouvidos a espíritos enganadores.
Pessoas que sabem tão bem enganar. Então, o que não é de Deus, não é de Deus. Estejamos atentos a qualquer pregação que oferece aquilo que Deus não oferece. Tão ridículo é dizer, a chegar ao pé de alguém e dizer o seguinte: olha, meu irmão, você tem pouca fé. Você não tem mais dinheiro na sua conta porque tem pouca fé. Você não é curado porque tem pouca fé. Se você tivesse dado naquele dia daquela obra missionária que nós tivemos aqui, se tivesse trazido o envelope, o Senhor tinha tocado no seu corpo. Temos aqui uma irmã que passou por isso, até lhe disseram para vender a casa. Que coisa ridícula. Devemos nós ficar calados? Não devemos ficar calados. Porquê? Porque nós pregamos o Evangelho de Deus. E qualquer coisa que seja fora do Evangelho de Deus é maldição e está a levar as pessoas para onde? Para o inferno. Já vos disse, até pode terem boas intenções alguns deles. Mas se não for o Evangelho de Deus, é maldição. É crueldade. Meus irmãos, o Evangelho deve ser uníssono, tocado ao mesmo tom. Ele deve ser o Evangelho de Deus. Vejam, agora como compreender Paulo? Vejam o que é que ele vai dizer mais à frente. No capítulo 2, no verso 16, ele diz o seguinte: isto acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo quem? O meu Evangelho. E vejam, ele vai terminar esta própria epístola, no capítulo 16, ele vai dizer o seguinte, no verso 25: para aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho, segundo o meu Evangelho. Então, se o Evangelho deve ser uníssono, se o Evangelho é o Evangelho de Deus, como é que Paulo pode dizer o meu Evangelho? Meus irmãos, ele não está a dizer que ele tinha outro Evangelho. O Evangelho dele é o Evangelho de quem? De Deus. Ele só pôde dizer estas palavras porque para ele viver é o quê? É Cristo. Ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não sou eu que me mostro a mim próprio, mas eu revelo quem? Cristo. Por isso é que ele diz: eu renuncio tudo em conhecer mais a Cristo. Vejam que ele pregava não tinha nada dele, tinha tudo de Deus. Por isso é que ele diz: eu não vim com linguagem pomposa ou com outras artimanhas. Eu vim com o poder de Deus. Meus irmãos, isto é um alerta, porque quando Paulo ele traz esta realidade, ele vem dizer assim: a nosso Evangelho. Ele está a chamar a unidade e a conformidade nas Santas Escrituras. Nada mais. Não vamos dizer assim: eu quero compreender as coisas de outra maneira. Não, temos que compreender aquilo que é a palavra de Deus. Por exemplo, hoje ainda se debate entre o meio dos cristãos acerca da eleição. A eleição de Deus. Quando a palavra de Deus fala-nos muito bem que Deus nos elegeu para a salvação. Que Ele nos amou antes mesmo de nós o amarmos. Que Ele antes mesmo de o mundo existir, Ele já tinha nos escolhido. E isto para algumas pessoas ofende. Porquê? Porque ainda ontem eu estava vendo, repetiram novamente um filme do Jim Carrey, o Todo-Poderoso, não é? Que ele toma a posição de Deus, há esta imagem que alguém parece como Deus e diz assim: eu agora dou todo o poder para fazeres aquilo que eu faço. Mas uma coisa não deves mudar, é com o livre-arbítrio das pessoas. Este problema do livre-arbítrio, que não tem nada a ver com o que é a Bíblia, porque se nós dizemos que a salvação vem de nós, nunca vem de nós, porque nós estamos mortos em delitos e pecados. Se Deus não tem misericórdia e amor para connosco, nenhum de nós iremos chegar a Deus. Paulo vai dizer isso mesmo nesta própria epístola, em Romanos capítulo 3.
Quando nós chegarmos lá, isto vai nos ofender. Mas, meus irmãos, é o Evangelho de Deus, porque está escrito, e nós vamos ver daqui a pouco, está escrito naquilo que a palavra de Deus, ela se revela. No verso 10 ele diz, como está escrito no capítulo 3 do Romano, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Paulo vai dizer em Coríntios que os que são da carne entendem as coisas da carne, e os que são do Espírito entendem as coisas do Espírito. Então como é que nós podemos entender a Deus, se não for Deus a nos revelar a nós? E vejam, não há quem busque a Deus. Estas equações matemáticas que ele põe aqui são sem erro algum. É como 1 mais 1 são 2. Não há como alterar as coisas. Não há como nós mudarmos o texto. Simplesmente o que Deus está dizendo é que todos nós somos ímpios, que todos nós não entendemos a Ele e que todos nós não o buscamos. Porque todos nós nos desviamos e nos tornamos, diz, inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Nós, quando começarmos a olhar para o livro de Romanos mais a fundo, nós vamos compreender que isto eram palavras para os gentios, e para os gentios a coisa era fácil de aceitar, porque os judeus diziam realmente, eles não, mas também eram palavras para os judeus. Eram palavras para os religiosos. Mas, irmãos, se não for o Espírito de Deus a nos trazer a salvação, nós estamos completamente perdidos. Então, possamos viver um único Evangelho. Fora do Evangelho de Deus, tudo é anátema. Então, saibamos que o Evangelho então, é de Deus, é poderoso para a salvação. E vejam, Paulo não está aqui dando algo de novo. Não é um novo Evangelho. Pois este Evangelho de Deus é o que antes havia sido prometido pelos profetas de Deus nas Santas Escrituras. Vejam o que é que ele diz no verso 2. Vamos ler o verso 1 novamente e o verso 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, Deus, não é? Antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Eu não gosto nada do Deus do Velho Testamento. Eu amo o Deus do Novo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. No Novo Testamento são salvas pelo Evangelho, por Cristo. Separados para o Evangelho de Deus que ele havia antes prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Meus irmãos, nós, a semana passada, quando falámos em 1 Coríntios capítulo 10, vocês lembram-se que Cristo estava no Velho Testamento? Vejam lá no verso 1 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Estamos a ser levados para onde? Para o tempo de Moisés, não é? E todos passaram pelo mar. Tempo de Moisés. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem? Era Cristo. Não há dois caminhos de salvação. Então, estas boas novas, que quer dizer boas notícias, mas não são novas notícias. A mensagem do Evangelho de Deus é uma mensagem passada, é uma mensagem prometida. Homens usados por Deus apregoaram este mesmo Evangelho e ficaram registados nas Santas Escrituras. Dividir o projeto salvífico de Deus em dois é uma aberração teológica. Às pessoas do Antigo Testamento foi-lhe prometido o mesmo Evangelho. Enquanto nós hoje olhamos para o passado, para Cristo, eles olhavam para quem? Para o futuro, para Cristo. Nós sabemos o que Cristo quer dizer. O Messias. E, meus irmãos, a primeira apresentação do Evangelho nós temos aonde? Gênesis 3:15.
ali está, anunciando já o Evangelho. Mas não está lá a dizer Evangelho. Mas o Evangelho de Deus é este, é o poder de Deus para a salvação. Ele está a prometer aqui a Adão e a Eva um Salvador. Vejam, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, falando aqui à serpente, que é quem? O diabo. Esta te ferirá a cabeça. Este símbolo de ferir a cabeça é de morte, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejam, da descendência da mulher virá alguém. E quem é esse alguém? E quando é que isto acontece? Ali na cruz. A primeira promessa. O Evangelho de Deus, o poder de Deus para a salvação. Só em Cristo há salvação. Fora de Cristo, jamais. Vejam, outro ponto importante aqui, neste escrito, aqui no verso 2, é que ele havia sido antes prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Onde é que nós encontramos o Evangelho? Nas Santas Escrituras. Vejam, não é no livro de Mormons. Não é uma Bíblia adulterada pelos testemunhas de Jeová, em que diminui a divindade, a realidade de Jesus Cristo. O Evangelho está nas Santas Escrituras. Qualquer mensagem que prometa salvação fora das Escrituras é falsidade. Vejam, por isso é que Paulo diz, mesmo que venha um anjo. Não sei se foi o livro dos Mormons ou os testemunhas de Jeová que tiveram um anjo apareceu ao seu profeta. Então devemos estar atentos aos escritos que se dizem santos e nada de santo têm. É na Bíblia. Meus irmãos, quando começaram a imprimir a Bíblia no tempo de Lutero, se vocês que tiveram aqui ver o filme, vocês viram-se o quão precioso era ter a Bíblia, porque o povo não tinha a Bíblia. Até foi proibido numa das reuniões do passado, e foi estabelecido como lei, que o povo era proibido ao povo ter acesso à palavra. Porquê? Porque enquanto nós pudermos enganar, enganamos. Enquanto hoje também se engana o povo, porque em vez de pregar todo o conselho, como Paulo diz, para Timóteo pregar todo o conselho, hoje prega-se um versículo e tira-se fora do contexto. Tira-se fora do contexto. Porque, meus irmãos, foi assim que Satanás usou a palavra de Deus contra quem? Contra Cristo. Quando foi a tentação. Ele usou quem? A palavra. Mas com meias verdades. Então devemos estar atentos e devemos ser como os bereanos. Irmos e lermos. O que falta hoje é cristãos com leitura. Precisamos de voltar para a leitura. Desde o princípio ao fim. Porque nós não entendemos o Novo Testamento sem olharmos para o Velho. Precisamos de todo o conceito de Deus. Então é nas Santas Escrituras que está o Evangelho. E vejam o que é que o Evangelho fala. O Evangelho de Deus é Jesus Cristo. Verso 3. Que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de quem? De seu filho. Vejam que humanamente nasceu da descendência de Davi. Que segundo a carne, não é? É outra versão. Que quer dizer, o Verbo se fez carne. E nasceu da descendência de Davi. Isto está a estabelecer as promessas feitas no Velho Testamento. Porquê? Porque foi prometido que o Messias viria da descendência de quem? De Davi. Então a mensagem do Evangelho de Deus é Jesus Cristo. Tem a ver com o Filho de Deus, como lemos aqui no verso 3, acerca de seu Filho. Sem Cristo não há salvação. Não há. Fora de Cristo só há quem? Condenação.
Lembra-se o que é que o apóstolo João tinha escrito lá no capítulo 3, nesta conversa que o Senhor Jesus Cristo tem com Nicodemos, com este homem religioso, e no verso 16, que nós conhecemos tão bem, ele diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Agora vejam o verso 18: quem nele crê, em quem? Em Cristo, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Rejeitar Cristo é rejeitar Deus, é pôr a salvação à parte. Esta salvação foi prometida pelas Escrituras. O Cristo, descendente da raiz de Davi. Vejam, nós podemos ver, vamos lá somente uma passagem, se não formos para Isaías, capítulo 11. Depois, se quiserem encontrar outras, apontem que eu vos dou sempre rapidamente. O verso 11, o verso 1 já está ali a dizer este ramo que estava para vir para brotar. Um ramo brotará do tronco de Jessé, um renovo frutificará das suas raízes, não é? Vindo destas raízes do trono de Jessé, voltando lá ao trono de Davi. No verso 10 diz: naquele dia a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos, para onde as nações se reporão, o seu descanso será glorioso. Jeremias. Vamos ver outro, Jeremias capítulo 23. Falando a mesma coisa. Aqui ele já é mais direto, versos 5 e 6 do capítulo 23 de Jeremias. E virão os dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias Judá será salva e Israel habitará seguro, e este é o nome com que será chamado o Senhor nossa justiça. É mais uma promessa de Cristo. E se lerem Ezequiel capítulo 34, versos 23 e 24, temos ali outras mais. Há salmos messiânicos falando de Cristo. Cristo é a promessa falada aos profetas. Ele é o Evangelho de Deus. Cristo foi publicamente declarado pelo Espírito Santo, o Filho de Deus, como nós lemos nos Evangelhos. Cristo que morreu, como nós lemos aqui, e ressuscitou pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo dá este resumo do Evangelho, dizendo lá no capítulo 15 estas palavras. Porque primeiro lhes entreguei, verso 3, o também decidi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto é o Evangelho. E aqui, meus irmãos, pegando nestes dois versos, temos muito que falar. Não precisamos estar a entreter o povo com outras coisas, mas devemos falar a verdade. Então este Evangelho fala-nos do Filho de Deus que veio ao mundo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Fala-nos que Cristo é Salvador, fala-nos que Cristo é Senhor. A ideia de ter salvação fora de Cristo deve ser considerada como um dos erros mais condenatórios que pode vir da boca de alguém. Sem Cristo não há como ter comunhão com Deus. Então possamos saber que o Evangelho de Deus é um Evangelho Cristo crucificado, a sua obra consumada na cruz. Pregar o Evangelho é apresentar Cristo publicamente como crucificado. E porquê é que Ele foi crucificado? Pelos nossos pecados. Porque a ira de Deus estava sobre nós. Mas ela se desviou porque foi cair sobre o seu Filho, para que nós, por Ele, fôssemos salvos. Concluindo, meus queridos amigos, que este Evangelho possa estar em nossos corações. E assim como para a igreja de hoje, este é um despertar, seja para cada um de nós individualmente um despertar. Nós possamos ter consciência que estamos seguindo o Evangelho
e possamos ser levados a sermos, assim como Paulo, embaixadores do mesmo. Entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo, nada mais. Não é da minha fé, é da fé que vem de Deus. É da palavra do Senhor. Agora, sois vós de Jesus Cristo. Realmente cada um possa estar aqui dizendo: eu sou de Jesus Cristo, porque só nele há salvação. Meus irmãos, este mesmo Evangelho que salva, ele transforma, ele muda vidas. É por isso que Paulo termina este parágrafo, este prefácio, esta saudação, desta maneira. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, vejam, este amor que se revelou a nós, chamados para alguma coisa. Vejam, não estamos inertes, não estamos parados, somos chamados para sermos o quê? Santos. Santos não é uma imagem que se cria, que se põe no edifício, seja lá o que for, e que se chama igreja. Não. Santos são pessoas que respiram, que vivem Cristo. Somos chamados para sermos santos, quer dizer, para viver uma vida santa e irrepreensível. Quer dizer, é deixar as coisas deste mundo. Paulo vai dizer a Colossenses 3, agora que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de quem? De cima, que são celestiais, que são divinas. E abandonai o quê? As coisas deste mundo. Irmãos, nós fomos deixados neste mundo. O Senhor Jesus Cristo diz na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, não peço que os tires do mundo, mas que cuides deles, estou eu parafraseando. Deixe a minha paz vos dou. Mas irmãos, nós estamos neste mundo, vivemos com pessoas que são crentes e outras pessoas que não são crentes. Mas o nosso Deus nos ensina e nos capacita, como nós vimos a semana passada, com forças suficientes para lidarmos com o pecado e em todas as tentações que nos caem, podemos ter sempre um escape. Por isso é que ele diz lá, em 1 Coríntios capítulo 11, 11, talvez, não deve estar aqui a errar. Desculpem, é Romanos capítulo 8. É para que nós que temos as primícias do Espírito, nós que estamos capacitados, que sofremos, sabemos que há mais coisas preparadas para nós. Nós que fomos separados, que fomos justificados, tudo isto, esta salvação. Há muita coisa que irá nos acontecer, a morte, a perseguição, tudo isso, mas nos é dito que em Cristo somos mais que vencedores. Isto diz, sabendo de tudo isto, sabendo de tudo que pode passar na nossa vida, é-nos dito a nós para nós mantermos no estado de fidelidade. Essa fidelidade ela é demonstrada na santidade. O que é ser santo? Paulo põe noutras palavras e simples. Viver quem? Cristo. Nada mais. Então vivamos o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é Cristo. Só nele há salvação. Fora dele, seja lá que o homem possa apresentar, adicionar. Vejam, o Senhor disse que alguém que adicionasse mais algumas coisas neste livro, ele teria tirado do livro da quem? Da vida. As pessoas podem viver de boas intenções, mas se não é um Evangelho, é maldição. Possam viver o Evangelho de Cristo. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, fazer tudo dentro da vontade do Senhor, nenhum mundo que nos oprime, mas sede fiéis. Mais vale obedecer a Deus que aos homens. Ser fiel ao Senhor. Às vezes é difícil, porque vivemos num mundo difícil. Mas Deus está connosco. Deus está connosco. Deus nos fortaleça. E se hoje não tens Cristo, aceita a Cristo, porque Ele é o único caminho, a única verdade, é a única que nos pode levar a Deus. Vamos curvar.